Olá, meu nome é Marcos Debona, esse é o canal Contém Spoiler e hoje eu vou falar sobre Kinds of Kindness, o filme muito estranho do Yorgos Lanthimos. Bom, nada muito novidade quando se trata de um filme de Yorgos Lanthimos. O último filme dele tinha sido Pobres Criaturas, que rendeu o Oscar para Emma Stone, e tem um vídeo no canal que você deve assistir. Para você ter uma ideia, tem um filme mais antigo dele que se chama O Lagosta, que é um filme sobre um cara que, se ele não arranjar uma esposa, ele vai ser transformado numa lagosta. Então, esse é o nível de esquisitice do Yorgos Lanthimos e por isso você tem que ativar aquela sua suspensão de descrença. O que é isso? Por exemplo, se você está assistindo um filme de super-herói, você tem que aceitar que os personagens têm superpoderes, que eles voam, que eles são super fortes, que eles lançam raio pela mão e tudo mais. Você tem que embarcar na história. Os filmes do Lanthimos não chegam a ser assim fantasiosos nesse ponto de ficção científica, etc. Mas os personagens têm um comportamento muito peculiar e você tem que embarcar na onda para poder curtir o filme. Esse filme tem 3 histórias diferentes. As histórias não têm nada a ver uma com a outra, são os mesmos atores, mas eles não estão representando os mesmos personagens. Eu vou analisar primeiro o começo de cada uma dessas histórias, o primeiro ato e o incidente incitante de cada uma, e depois eu vou avisar vocês e eu vou analisar o final das histórias, obviamente fazendo spoiler. Beleza? Bom, a primeira história traz o Jesse Plemons fazendo o papel de Robert, que é um cara que trabalha por Raymond, que é o personagem do William Dafoe. A relação entre os dois é super estranha e o Dafoe é um cara super controlador. Ele determina com que mulher o Robert se casou. Então o Robert obedece a tudo o que o Raymond pede, que é o chefe dele. Até que o Raymond pede para ele fazer um negócio muito fora da casinha, uma coisa assim. Eu não vou falar o que é, só vou falar na segunda parte do vídeo. Mas o Robert se recusa a fazer aquilo e a vida dele se transforma no inferno. Ou seja, essa história obedece bem aos cânones da narrativa clássica. A gente tem o primeiro ato que apresenta o personagem, de repente acontece o incidente incitante que tira as coisas do lugar e o protagonista vai passar o segundo ato inteiro tentando voltar para a vida que ele tinha antes. E no clímax do filme a gente vai ter a resposta se ele consegue ou não. Essa é a primeira história. A segunda história traz também o Jesse Plemons como protagonista. Ele faz o papel de um policial chamado Daniel e ele já está apresentando um comportamento muito estranho porque a sua esposa está desaparecida. Ela sumiu, existe a esperança dela voltar, mas enquanto isso não acontece, ele fica ali se lamentando, por exemplo, com um casal de amigos dele. O cara é policial. Aliás, tem uma cena muito surreal nessa hora, depois de um jantar ali entre os três, que eu não vou contar, você vai ter que ver no cinema, até que no incidente incitante, a esposa dele é encontrada e volta para o convívio dele. Mas ele desconfia que aquela mulher não é a esposa dele. Não é que ele desconfia, ele está convencido que aquela mulher não é a esposa dele. E depois vocês vão ver como é que termina essa história. A terceira história é a mais estranha e, na minha opinião, a mais chatinha de todas. A gente tem um casal vivido pelo Jesse Plemons e pela Emma Stone, que participam de uma seita liderada pelo William Dafoe. A história começa com o casal levando uma jovem, uma mulher, num necrotério e ela tenta ressuscitar um morto. Essa história tem uma pitadinha de sobrenatural, digamos, né? Então ela tenta ressuscitar um morto e não consegue. O segundo ato vai ser esse casal em busca dessa pessoa que seria capaz de fazer isso. E eu não posso revelar muita coisa sobre essa história porque senão eu vou dar spoiler. Voltando para a primeira história, o personagem do Jesse Plemons, o Robert, ele tinha se recusado a matar um cara. A vida dele se torna um inferno, ele perde o emprego, ele perde o casamento, ele tenta arranjar outro emprego, mas não consegue. Ele tenta arranjar uma namorada, que é a personagem da Emma Stone, mas ele acaba descobrindo que a Emma Stone também trabalha pro William Dafoe. Então ele acaba desistindo. Ele é tão pressionado a fazer o que ele não queria fazer, mas ele acaba fazendo. Então ele pega o cara, joga o cara no chão do hospital e passa com o carro umas 2, 3 vezes em cima dele. É um negócio bem... Assim, é tão catártico, sei lá, é tão absurdo que você acaba meio que... Eu assim, acho um pouco engraçado. Não que isso seja engraçado que se acontecesse de verdade, né? No clímax dessa história é respondida a pergunta do incidente incitante. Ele, de fato, mata o cara e volta a ter a vida que ele gostaria de ter. Voltamos para a segunda história.
O Daniel, o policial, que é representado pelo Jesse Plemons, está convencido de que aquela mulher, a Emma Stone, não é a verdadeira esposa dele. E ele passa o segundo ato inteiro tentando provar isso, colocando provações para aquela mulher. E ela vai ficando desesperada. Então, primeiro, ele pede para que ela corte um dedo dela e sirva para ele num prato de comida, porque ele estava fazendo greve de fome. Não contente, ele fala assim: não, mas agora eu preciso de mais sustância. Eu preciso que você corte o seu fígado fora e me sirva como um prato de comida. Esse é o nível de esquisitice dos filmes de Yorgos Lanthimos. E ela, de fato, faz isso. A última tomada dessa história é a personagem da Emma Stone caída numa cadeira, o fígado no chão, envolto em uma poça de sangue. O Jesse Plemons passa por ela e toca a campainha da casa. E quem entra pela porta? Outra Emma Stone. Enfim, a verdadeira mulher dele realmente não era aquela. A pergunta que o filme coloca no começo do segundo ato, se aquela era realmente a mulher dele, é respondida no finalzinho da história. E ele encontra a verdadeira mulher dele, sorri, eles terminam o filme felizes com o cadáver da outra mulher ali, jazendo na sala. A terceira história é a mais rocambolesca, a mais difícil de explicar. Mas então vamos lá. Aquele casal, a Emma Stone e o Jesse Plemons, estavam procurando uma pessoa capaz de ressuscitar mortos. Mas essa pessoa deveria ser uma irmã gêmea, cuja irmã gêmea estaria morta. Lá pelas tantas aparece o personagem da Margaret Qualley, que é uma garçonete, que fala: a pessoa que vocês estão procurando é a minha irmã, eu tenho uma irmã gêmea. Mas aí a gente tem um problema, porque ela está viva. Se a irmã dela é a pessoa certa, ela deveria estar morta. Mas ela mesma resolve esse problema. Como? Ela se mata. Nível de esquisitice nos filmes do Yorgos Lanthimos. A Emma Stone tinha sido expulsa da seita, eu não vou ter tempo de explicar porquê. Depois que a menina se matou, ela vai atrás da outra, comprova que a outra realmente é capaz de ressuscitar mortos e vai loucamente dirigindo até a seita, mas no meio do caminho ela perde o controle do carro, bate a guria, atravessa o para-brisa e termina morta em cima do capô do carro. Portanto, a personagem da Emma Stone tem um final triste. Ela até acha a pessoa que ela estava procurando, mas ela acaba matando essa pessoa. Então temos um final triste para essa história. Esse foi mais um vídeo do canal Contém Spoiler. E aí, você ficou interessado nesse filme? Você não gostou? Achou muito louco? Realmente os filmes do Yorgos Lanthimos são muito estranhos. E desse vídeo você gostou? Então dá um like, clica no sininho e se inscreve no canal, porque se você não fizer isso, você vai virar um personagem em um filme do Yorgos Lanthimos. Até o próximo spoiler.